Olá pessoal, dando sequência então ao nosso curso, lembra-se que no nosso código da aula passada nós estávamos validando aqueles dados enviados pelo formulário somente validando se eles estavam sendo informados corretamente pelo usuário. Então nós estávamos vendo se o campo usuário tinha sido informado corretamente, assim como o campo senha desse usuário também sendo informado corretamente, tá? Só que isso era uma validação somente do preenchimento do formulário. Em momento algum a gente validou se esse usuário existia e se a senha estava correta. É aí que entra o assunto da aula de hoje, banco de dados. Por que o banco de dados? Porque é exatamente onde a gente vai armazenar o nome do usuário, o seu login e a sua senha, correto? Então, no nosso WAMP Server nós temos um banco de dados já instalado, tá? Que é o MySQL. Então, se a gente clicar aqui no WAMP Server, nós temos aqui a MySQL. A nossa versão que está instalada é o 5.6.12, ok? Então esse é o nosso MySQL, tá? Que é o que? É um sistema gerenciador de banco de dados, tá? Quem que é o responsável por ele? Atualmente, quem cuida desse sistema é a Oracle, ok? Então, vindo aqui em produtos, nós temos aqui o MySQL, tá? Clicando aqui no MySQL, nós podemos ver o que aqui, ó, uma apresentação do MySQL, tá? Dizendo que é um dos mais populares softwares livre, né, de código aberto de banco de dados, ok? O que interessa agora para a gente é o seguinte, que nós já temos um banco de dados, um sistema de gerenciamento de banco de dados chamado MySQL, tá? Onde SQL é uma linguagem para consulta estruturada, ok? Então vamos lá, vamos fazer um pequeno teste aqui para criar nossa primeira tabela nesse banco de dados. Primeiramente, pessoal, vamos fazer o seguinte, clicar aqui no ícone do WAMP Server, MySQL, vamos criar aqui, ó, MySQL Console. Clicando na console, eu vou maximizar aqui. Ele está pedindo uma senha, tá? Ele está pedindo uma senha aqui. Enter password. Não tem senha nenhuma ainda, nós vamos só dar Enter porque a senha é vazia. Já entrou, ele dá ali algumas dicas ali, por exemplo o help, basta eu digitar o /h que ele vai mostrar uma lista de comandos para quem nunca teve o acesso, ok? O que é o MySQL, pessoal? MySQL é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacionais. O que quer dizer isso? Relacionais. Relacionais são bancos de dados que cuidam somente de tabelas, tratam de tabelas, tá? E a relação entre elas, daí o nome relacional, ok? Então, uma tabela pode até ser chamada de relação ou de entidade, ok? Isso é só um conceito básico teórico para a gente ter como ir em frente, tá? Então, pessoal, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é eu criar um banco de dados, certo? Qual o comando para criar um banco de dados? O próprio nome já fala, create database e o nome do banco de dados. Eu vou criar um banco de dados chamado, por exemplo, Eng Futuro. Ok? Ponto e vírgula. Se eu der Enter, ele já vai criar o banco de dados. Olha lá. Ok. Já criou o meu banco de dados. Certo? E agora, como que eu uso esse banco de dados? Que já está criado o banco de dados. Não tem nenhuma tabela nela. Vamos ver se tem alguma tabela nela? Primeiro eu tenho que escrever lá, use. Qual o nome do meu banco de dados? Eng Futuro. Pronto, já estou usando o banco de dados Eng Futuro. Vamos ver se tem alguma tabela? Peço para exibir tabelas. Está escrito lá, vazio, nenhuma tabela. Como que eu vou criar uma tabela agora? Voltando aqui, pessoal, no nosso código no PHP Designer 8. O que eu vou fazer aqui? Eu vou consultar o banco de dados. Eu vou consultar o quê? O usuário.
e senha, tá? Então eu posso criar uma tabela de usuários, certo? Como que eu criaria isso no console? Vamos lá. Esse seria o comando, por exemplo, create table, usuários, abro um parênteses, tá? Então, create table, usuários, abro um parênteses. Eu vou dar um enter aqui só para ir para a linha de baixo para ficar mais legível para a gente, tá? Para favorecer a legibilidade do código aqui para vocês. Qual o primeiro campo que eu vou criar então dessa tabela, tá? A primeira coluna. Normalmente, pessoal, toda tabela tem que ter uma chave primária, um registro único nessa tabela, certo? Então, eu vou criar, por exemplo, um user ID, tá? Para que isso? Para facilitar a inserção de dados únicos nessa tabela, tá ok? Eu posso até ter vários usuários com o mesmo nome, mas não vou ter usuários com o mesmo ID, tá ok? De praxe, então, é o que? User ID int, que é um número, certo? Não pode ser vazio, not null. Eu quero auto incremento, ou seja, a cada registro que eu colocar, ele vai aumentar, certo? Então, se eu colocar o primeiro registro, vai ser 1, mais um registro, 2, e assim por diante, tá? Automaticamente. E ele vai ser a minha chave primária. Então, primary key, ok? Aqui é vírgula. Primeiro elemento que eu já criei, a primeira coluna da tabela. Qual que é o nome dela? User ID, tá? Qual que é a outra tabela? Qual que é a outra coluna da tabela? Eu vou criar user login, que no nosso código lá ele seria o usuário, tá? Por exemplo, então, user login, eu quero que seja um varchar de 20, tá? 20 posições, até 20 posições, não pode ser null, not null, ok? O que é esse varchar aqui, pessoal? É uma cadeia de caracteres de até 20 posições, tá? O que muda de um outro tipo chamado char? Por exemplo, se fosse somente char e eu somente usasse 8 caracteres como login, os outros caracteres ele iria preencher esses campos com alguma coisa para usar esses 20 caracteres. O varchar ele é diferente, tá? Dentre outras coisas, ele não preenche isso daí, tá? Ele cria índices lá, mas não ocuparia todos esses 20 caracteres, ok? Basicamente é isso que muda, tá? Varchar ele caberia um número maior de caracteres do que o char, mas de início a gente precisa gravar isso daí, que o varchar ele é melhor porque ele não ocupa todo o espaço destinado, ele só ocupa aquela parte necessária do campo, ok? Se eu escrever um login com 8 posições, ele vai usar 8 mais algumas para índice, tá? O char já seria o contrário, ele usaria as 8 e preencheria até dar 20 com alguma coisa para preencher essas posições aí, tá ok? Quando eu consultasse, ele retiraria esse preenchimento automático dele, tá ok? Então vamos para a próxima coluna. E aqui a próxima coluna eu vou colocar a senha, user password, ok? Vai ser o que? Também quero um varchar de 20 posições, obviamente não pode ser nulo, not null, ok? E vou criar mais uma coluna que eu vou colocar, por exemplo, data atualização. Para que isso? Para sempre que eu inserir um novo usuário, vai marcar uma data lá, ok? E eu vou colocar como datetime, ou seja, data e hora, esse campo aqui, tá?
Não vou colocar mais nenhuma coluna, então eu fecho o parênteses que eu abri lá em cima, dou ponto e vírgula e dou um Enter. Pronto, está criado a minha tabela. Se eu apertar a tecla para cima do meu teclado, ele vai me dar os últimos comandos que eu coloquei. Então, se eu ficar clicando essa seta para cima aqui, eu vou achar o Show Tables, para eu não ter que ficar digitando de novo, tá? Show Tables, então, vou dar um Enter de novo, vai mostrar, olha lá, tem uma tabela, tá? Dentro desse banco de dados chamado Eng Futuro, tem uma tabela chamada Usuários, ok? Então, nós já temos o banco de dados criado e uma tabela chamada Usuários, tá? Agora, como que a gente insere dados nessa tabela? O comando é assim, insert into, ou seja, inserir em usuários, certo? Values. Esses valores aqui. Notem o seguinte, esse meu campo User ID, ele não é um campo auto incremento, ou seja, sempre que eu colocar um registro, ele vai inserir esse valor incrementado, certo? Com base no último registro, tá? Então, eu simplesmente informo como null esse primeiro elemento, tá? O segundo elemento é o que? Qual que é o nome dele? User Login. Eu vou colocar o que? Entre parênteses daí, Fernando. Ok? E a senha? Eu vou colocar o que? Por exemplo, eu vou colocar senha 123. Certo? Tem que dar no mínimo 8 por causa da nossa validação lá. Então tem 2, 4, 5, 6, 7, 8. Certo? Senha 123. E o date time, tá? Eu vou colocar somente a data que vai passar lá. Só que essa data, pessoal, é nesse sentido aqui agora, ó. É o ano, o mês e o dia. Se eu quisesse botar a hora, eu ia colocar a hora. Por exemplo, posso colocar aqui 16:00. Ok? Fecho ali. Ficou faltando o que aqui? Ficou faltando uma aspa simples. Fecho ali, ponto e vírgula, dou o comando. Pronto. Inseriu um dado nessa minha tabela. Ou seja, eu tenho uma linha. Cada linha de uma tabela é conhecida como registro ou tupla. Ok? Cada coluna é conhecida como atributo de uma tabela. Tá? Então, essa tabela, usuários, tem de atributo User ID, User Login, User Password e data atualização. Tá? Então, esses são os atributos da minha tabela, ou colunas. Tá? Nessa linha aqui, então, eu criei um registro, ou tupla, nessa tabela. Tá? É uma instância da tabela, que também pode ser chamado como relação. É sempre importante gravar isso. Relação ou entidade é a mesma coisa que tabela em um banco de dados relacional. Ok? Como que eu consulto agora os dados dessa tabela? Por exemplo, select asterisco, porque eu quero todos os campos da tabela usuários. Pronto, aí está. Eu tenho um registro, tá? Fernando, senha 123 e a data de atualização foi essa daqui. Ok? 7 de maio de 2014, 16:16 foi quando foi criado essa tupla ou registro ou linha. Ok? Importante decorar isso daí. Cada linha é um registro ou uma tupla. Cada coluna é um atributo dessa tabela, que é também chamada como entidade ou relação. Ok? Então eu já tenho meu usuário criado no banco de dados. Aí vem aquela pergunta, eu sempre vou ter que entrar nesse console para fazer
essa inserção, ou para eu fazer alguma manutenção, para consultar dados, alterar tabelas, alterar dados, eu sempre terei que entrar nessa console aí? Não, tem um modo mais fácil. Como que eu saio dessa console então? /Q de quit. Se nós virmos aqui em cima, ó, quando eu dei o help lá, tem um /Q aqui de sair, ok? Então, pessoal, já saímos da nossa console. Qual o modo mais prático então? Nós temos uma ferramenta que já vem instalada no AMP Server chamada phpMyAdmin. 2 cliques aqui no phpMyAdmin, ele vai abrir esse aplicativo web aqui. Tá? Notem que ele está sendo aberto no navegador. Tá? Aí aqui, logo de cara, já temos aqui ó, qual linguagem que está sendo usada, no nosso caso é português. Utilizador, aqui seria o usuário, tá? E a senha. O usuário é root, por padrão. Root é aquele de usuário com máximo de permissões em um banco de dados. A palavra passe, que é a senha, nós não temos ainda, ok? Então nós vamos executar somente que vai passar. Então tá aqui, pessoal, esse é o nosso phpMyAdmin, tá? Aqui em definições gerais aqui, ele está falando o seguinte, ó, alterar a palavra passe, que é a senha do banco de dados lá. E aqui embaixo ele está até falando isso, que nós não temos uma senha configurada, tá? E que isso é uma vulnerabilidade, tá? Porque basta saber que o usuário é root, sem senha, tá? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, alterar a palavra passe. Eu vou alterar essa palavra passe aqui e executar. Pronto, a minha senha já foi mudada, tá? Outra coisa importante aqui, o que é importante saber isso aqui? Que ele vai usar o UTF-8 e esse CI, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer Case Insensitive, ou seja, não diferencia maiúscula de minúscula quando a gente for fazer alguma consulta, ok? Então nós vamos manter o UTF-8 como padrão. Lembra-se do módulo 1? Foi dito exaustivamente a importância de se codificar com o UTF-8, para não termos aqueles problemas lá com acentuação, com C cedilhas e coisa do tipo, tá? Então dessa aba aqui, o que nós temos de importante? Podem notar aqui também o seguinte, ó, que aquele meu banco de dados que foi criado lá, ó, tá aqui, ó, Eng Futura. Se eu der um clique nesse maisinho aqui, ó, ele vai pedir para logar novamente, porque eu pedi para trocar a senha. Então vamos lá. Troquei a senha. Agora sim, como eu tinha mudado a senha, ele pediu para entrar novamente com a senha. Então notem que aqui nós temos o Eng Futura aqui. Vou clicar nesse maisinho aqui, ele vai mostrar o que para mim? Ele vai mostrar exatamente a tabela usuários que nós clicamos. Se eu clicar na tabela usuários, ele vai fazer o que? Ele vai listar o que? A minha tabela. Notem aqui que nós temos aqui a tabela, ó. User ID 1, User Login Fernando, User Password e a data de atualização. Aqui em cima é o comando, ó, aquele comando que nós fizemos na console. Eu preciso de escrever aqui? Não. Notem que eu só cliquei aqui em usuários, ele já trouxe isso para mim, ok? Se eu quisesse editar diretamente aqui, bastaria clicar aqui em editar, tá? Ou apagar, se fosse o caso, ou até mesmo copiar, tá? Bastante simples, bastante fácil aqui. Então, se eu quiser inserir um novo, eu também posso inserir, ó, aqui, ó, insere, vou inserir um novo usuário. Vou colocar aqui, não preciso preencher lá, Paulo, a senha do Paulo vai ser senha 456 e a data de atualização, se eu clicar aqui, notem que é um calendáriozinho, ó, eu coloco a data, posso colocar a hora que eu quiser aqui, ó, por exemplo, 16h46, tá? Clicando fora, já pegou lá. Vou executar, certo?
executando isso daí, notem que ele já inseriu, ok? ID 2, user ID 2, Paulo, senha 456, tá? Notem que esse comando ele era praticamente igual àquele que nós fizemos lá na console, tá? E se eu clicar aqui novamente em usuários, eu já tenho ali o que? Os dois usuários, tá? Se eu quiser, basta eu excluir um deles aqui, tá? Qualquer um deles que eu queira excluir, basta fazer isso. Editar também a mesma coisa, ok? E se eu quiser criar uma nova tabela, sem ser daquela forma da console? Simples, eu venho aqui em novo, dentro de engenharia do futuro, certo? Novo, aí eu tenho aqui nome da tabela. Vamos supor que eu queira criar uma tabela cliente. Basta clicar cliente, tá? Então aqui ID cliente vai ser inteiro. Por enquanto eu não vou colocar nada aqui. Vamos jogar um pouquinho só para cá para poder aparecer ali, ó. Auto incremento, tá aqui, tabela auto incremento, certo? Índice, chave primária, ok? E aqui, ó, em agrupamento, nós vamos colocar o TF8. O TF8 o quê? General CI, ok? Nome cliente. Não vai ser mais int. Eu vou colocar o que aqui? Vou colocar um varchar tamanho. Vamos colocar, tá? Omissão aqui. Não vou colocar nada. Agrupamento. Também não vou colocar nada. Ele vai usar por default lá, tá? E aqui a mesma coisa. Se eu não marcar nada aqui, ele é not null, ok? Vamos criar essa tabela só para ver como que fica lá. Basta clicar aqui em guarda, tá? Pronto, ele criou a minha tabela lá clientes. Nota o seguinte, quando nós criamos a nossa tabela usuários lá pela console, por default ele criou uma tabela com esse agrupamento aqui, ó, que é sueco sensível a minúscula ou maiúscula. Esse CI aqui é case insensitive, ou seja, ele não diferencia maiúscula de minúscula e aqui nem tampouco aqueles sinais lá de C cedilha, tá? Aqui no nosso caso nós forçamos que ela seja o TF8, ok? Então, se eu der um clique aqui de novo em clientes, nós vamos ver que nós não temos nada de cliente, nenhum cliente selecionado, tá? Se eu quiser inserir, a mesma coisa que era no outro lá, tá? Não preciso marcar nada porque é um auto incremento, certo? E vou escrever meu nome lá. Notem que é o varchar 255, ele já abriu um campo maior lá. Se eu clicar em executar aqui, ele vai cair nessa tela, tá? Já inseriu com esses valores aqui, tá aqui o código. Se eu quiser visualizar, basta clicar em clientes, ok? Então tá aqui, Fernando Miranda 1, ID do cliente 1. Então pessoal, basta treinar um pouquinho, é muito simples, é muito fácil, principalmente usando o PHP MyAdmin, tá? Obviamente que MySQL é muito complexo, muitas coisas, tá? Mas para essa tabelinha nossa de usuários é simplesinho, ok? Então basta somente entender isso daí para começar a ter uma noção de banco de dados, ok? Até a próxima aula então, pessoal.